amados irmãos, a paz do Senhor, desejo que todos estejam bem. Nós aqui estamos nesse momento para compartilhar com vocês, a título de escola bíblica, nosso estudo da Palavra de Deus. O estudo de hoje, ele faz parte de uma série de lições, da série de lições que tem o título Deus Conosco. E hoje, na lição de número 6, nós temos uma lição cujo o título é Duros de Coração. Esta lição tem a ideia de nos ajudar a compreender que Jesus também tinha opositores. Apresentar uma situação que Jesus tinha opositores, tinha pessoas que se colocavam como adversários dele. Então, com que base? Quais eram as críticas? Que argumentos eles utilizavam? Por que razão tamanha resistência a Jesus? E quem era esse povo duro de coração? Nós, nas lições anteriores, não obstante o que nós conhecemos, o que nós já estudamos nas lições anteriores, nós vimos que Jesus veio da linhagem de Davi, veio na conformidade das profecias. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Jesus foi testado e aprovado, ou seja, lá nos 40 dias de consagração, de reflexão quanto à sua vida, para a sua preparação para a sua missão. O inimigo foi lá testar ele e ele venceu todas as batalhas com o inimigo. Venceu as situações da carne, a fome, depois Jesus se preparou um grupo para estar com ele, para fazer parte da sua jornada, para ser aqueles que ele estaria confiando esta missão que já estava sendo iniciada. Jesus então começou com isso também a permitir ser melhor conhecido por eles, para que ficasse evidenciado Deus conosco, de fato. O seu conteúdo era algo acima do normal, era algo incomum. Tantos os outros que vieram a título querendo se passar como Messias, ele foi quem realmente preencheu e convenceu, porque as pessoas viam um homem cheio de poder, de sabedoria, um homem que curava, um homem que expulsava demônios, um homem que realizava maravilhas, que até o vento e o mar lhe obedecia, um homem que ressuscitou mortos, e que no decorrer da história, o desfecho da sua história aqui, todos nós temos ciência do que ocorreu com ele. Foi morto, mas ele ressuscitou, nem a morte o deteve. No entanto, naquele estágio, naquele momento do seu início, aqueles já tinham sentido o que estava ali, quem era aquele, e já fazia de alguma forma resistência, talvez um jogo do inimigo para não permitir que a obra de Deus, o projeto de Deus para a restauração do ser humano não viesse a se concretizar. Mas Deus é sobre tudo e sobre todos. E Jesus fez jus àquilo que ele mesmo disse. A mim foi me dado todo o poder no céu e na terra. E ele, com essa condição, ele pôde aqui evidenciar o Deus conosco e dar também autoridade àqueles que ele convidou para fazer parte no seu ministério. Então, apesar de tudo isso, tinha esse grupo duros de coração. E o texto básico da nossa lição, ele já aponta para uma situação que é realmente crítica, Assim, em Mateus 11, versículo 19, diz: o Filho do Homem veio comer e beber. E eles disseram: aqui está um glutão e um bêbado, amigo de coletores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria, ela é provada correta por suas ações. Então, veja só, irmãos, nesse versículo inicial, que é o texto básico, já aponta aqui para uma situação de que talvez eles esperassem um Jesus que viesse num berço de ouro, um Jesus que viesse de uma linha nobre,
Um Jesus que viesse talvez cheio de pompas. E não foi isso. Eles se surpreenderam com uma pessoa que nasceu numa manjedoura, que nasceu num lugar muito simples, numa cidade desprezível, né? Ele nasceu de uma família humilde. Ele veio também com um grupo de pessoas, era mista, né? Mas mesclado ali de todos os tipos, pessoas mais nobres, como era o caso de Mateus, mas também tinha pessoas muito simples, que era o caso de Pedro, por exemplo, não sabia nem ler sequer. No entanto, ele veio para todos, e por isso ele estava com o bêbado, como eles disseram aqui. Na verdade, com os coletores de imposto, que referia-se a Mateus, com pecadores. Então, isso já era uma demonstração de que Jesus veio para todos. E aí, nós vamos desdobrar na nossa lição. Nós vamos desdobrar em 4 tópicos para o nosso estudo. O primeiro é hostis ao mensageiro, o segundo, hostis aos ensinos, o terceiro, hostis aos milagres, e o quarto, hostis ao Messias. E depois nós vamos para a aplicação. Vale ressaltar que nesses tópicos, né, nós estaremos aqui desdobrando pelos textos, né, que os escritores selecionaram, alguns episódios que apontam para estas realidades que eles estavam aqui destacando. Tá? E nós vamos usar o seguinte método. Nós vamos fazer as perguntas, eu acho muito didático, fazer as perguntas, e aí a gente nos remetemos aí aos comentários e à leitura bíblica que nós faremos aqui para melhor entendimento. E, para começar, nós já vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela diz respeito a João Batista. Quem era João Batista? Quem foi João Batista? Foi um homem de Deus, um profeta, que segundo a profecia estava lá para preparar o caminho pelo Senhor, né? Voz do que clamam do deserto, com a ideia de trazer aqui uma nova mensagem, uma quebra de paradigma. Ele nasceu com a missão de ser mensageiro de Deus para realmente preparar o caminho de Jesus. E o conteúdo de João era o conteúdo idêntico, exato, melhor dizendo, ao de Jesus. Era trazer uma nova visão do homem ter acesso a Deus. E não só um grupo específico, mas todo e qualquer homem que viesse a chegar-se a Jesus, aceitar a sua palavra, poder reconhecer os seus pecados, arrepender dos seus pecados e converter, e estaria realmente apto para ser o cidadão do reino dos céus. E então, a pergunta eu vou fazer, e nós vamos complementar aí o entendimento. Por que os líderes religiosos foram omissos em socorrer João Batista quando este foi preso a mando de Herodes? Na segunda parte da pergunta também comente sobre o motivo da prisão de João e sobre as dúvidas dele sobre Jesus. Então, a nossa leitura, Mateus 11, 3. A dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Essa leitura refere-se ao momento em que João estava preso. E num momento de dúvida, no momento que ele estava checando aquela missão, aquilo que ele tinha iniciado, porque como ele veio com a missão de preparar o caminho do Senhor, agora ele também queria acompanhar, ter certeza de que era Jesus. Mas ele estava preso. E ele estava preso por quê? Porque ele era um homem de Deus, ele era um homem que zelava pelos princípios e um profeta do Senhor. E ele denunciou o pecado de Herodes. Houve ali no meio deles pecados muito graves, que era a questão, por exemplo, do adultério que estava acontecendo ali, e ele denunciou. Por essa razão, eles se iraram contra João e lançaram no cárcere, e ele terminou sendo morto.
Mas o curioso dessa situação, aliás, e antes ainda dele finalizar sua vida ali na prisão, ele queria acompanhar, ele queria saber o que estava acontecendo com Jesus. E aí foi onde ele fez essa pergunta. E mandou chamar 2 dos seus discípulos, e então falou, vá lá, pergunta para ele se ele verdadeiramente é o Cristo, ou se a gente tem que aguardar outro. Aí os discípulos de João foram até Jesus, e a resposta de Jesus foi, fale para ele o que tem acontecido. Fale para ele que já tem acontecido pessoas que têm sido libertas do cativeiro do maligno, dos espíritos malignos, dos endemoniados, pessoas que foram curados, milagres foram feitos de várias formas. Fale para ele, e deixando claro que, de fato, ele era o Deus conosco, que todo o trabalho de João estava realmente ali confirmado com a sua presença, com a sua atuação, com a sua missão. Infelizmente, João findou a vida ali mesmo na cadeia. Mas, de fato, o seu legado, o seu trabalho foi de grande valia, preparar o caminho para o Senhor. Foi muito importante para trazer para as pessoas essa novo despertar para a chegada do Messias. E então, Jesus Cristo coloca para João Batista essa realidade, que era uma realidade já que o povo já estava identificando, já estava detectando, tanto é que perguntava, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse só pode ser o filho de Davi. E uma coisa curiosa e quem eram os líderes religiosos que aqui estão mencionados? Eram de fato pessoas que tinham falado muito de Jesus, que tinham vivido uma expectativa da chegada de Jesus. E agora Jesus chegou, estava entre eles, e eles resistindo. E eles resistiram dessa forma, e poderia ter defendido João, porque João também era zeloso. Ao contrário, pelo fato de João ser aderente aos princípios de Cristo, estar alinhado com Cristo, eles já não ligaram, não se importaram com a situação de João. Vamos prosseguir, porque temos mais. Na pergunta de número 2. Que atitude dos fariseus mostra a dureza de coração deles em oposição aos ensinos de Jesus? Como que Jesus reagiu? Vamos ver? E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acampou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Isso é o 12, 14 e 15 de Mateus, né? Uhum. Então, amados, nessa pergunta nós temos aqui um texto que aponta para nós uma situação de o que eles faziam, né, fizeram. Primeira coisa, que eles quando conseguiram montar um grupo para matar Jesus. Os religiosos, os homens que diziam zelosos, tementes a Deus, amantes das leis. Quando viu Jesus Cristo vindo com esse tamanho poder, tamanha condição de poder atender os pobres, as pessoas simples, as pessoas humildes, e a todos, inclusive o próprio Mateus, que era publicano, eles não se conformavam. Então, eles criaram não, nós temos que acabar com esse homem. E o que aconteceu com Jesus? Jesus se retirou, Jesus saiu, fugiu dali, para que ele não fosse apanhado e morto, porque estaria comprometendo o cronograma, né? A sua morte viria, mas viria no tempo certo, no momento certo. Aquele não era o momento ainda. Então Jesus procurou trabalhar com essa coerência, e o fato é que Jesus saiu dali e acampou em outro lugar. E lá, o que aconteceu? Ele foi cercado de multidões, de pessoas que iam à procura dele, que ouviam falar de Jesus. Eles foram à procura de ouvi-lo, de receber cura, de receber ali, de sentir a presença de Deus, receber libertações, de levarem pessoas para serem libertas. É isso o efeito. O bem que Jesus fazia. E o curioso que nesta situação
eles buscavam meios para criticar Jesus das coisas mais absurdas. Jesus veio, conforme Mateus 5,17, Jesus disse: não julgueis que vim destruir as leis ou os profetas, eu não vim abrogar lei nenhuma, nem anular profecias, mas ele veio cumprir. Jesus era zeloso dos mandamentos. Jesus disse para o jovem mancebo rico: se queres entrar na vida, guarde os meus mandamentos. E os discípulos de Jesus entenderam muito bem esta questão, quando no decorrer do Novo Testamento é cheio de relatos onde diz: aquele que me ama, o Senhor, guarda os seus mandamentos. E no desfecho da nossa história humana aqui na Terra, nós teremos aí um grande fala do Senhor a esse respeito, quando lá em Apocalipse 14:12 ele dirá: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso, é claro, mostra que Jesus não veio contrariar nenhuma lei. Mais curioso é que eles pegavam, por exemplo, o fato de Jesus estar indo com os discípulos no caminho do sábado. E eles pararam, estavam com fome, e pararam então numa plantação e colheram espigas e comeram. Isso foi motivo para que eles criticarem. É o princípio da misericórdia. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Se a tua ovelha cai num buraco no sábado, você não vai retirar, porque é sábado, vai deixar morrer. Se alguém está com uma necessidade extra, você não vai sanar, porque é sábado. É misericórdia eu quero. Então, o mandamento, ele favorece a lei, ele protege a gente. Então, não é para trazer uma situação de legalidade, de condenação. É ao contrário, é para nos trazer conforto e segurança, né? E tem essa moderação que precisa ser compreendida. Mas eles usavam desse tipo de argumento para poder criticar Jesus, resistir a Jesus. Outro episódio que aconteceu também foi a cura do... Trouxeram-lhes então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Nesse caso, nós vimos ainda que, ainda na pergunta de número 2, Jesus também estava curando no sábado. E eles estavam criticando Jesus por curar no sábado. Ainda que não completei a 2. Então, o curar no sábado era o princípio de fazer o bem no sábado. E aí, já indo para a terceira pergunta, né, vem esse episódio que Nilda acabou de ler. Na tentativa de descredibilizar os milagres de Jesus, o que fizeram os adversários de Jesus? Como ele respondeu às acusações inimigas? É esse episódio que ela acabou de ler. Diz respeito ao endemoniado que tinha um problema que foi afetado em sua saúde. Ou seja, estava mudo e cego. Já há que tempo não sabemos exatamente, mas as pessoas sabiam o estado daquele homem endemoniado. E Jesus veio então e expulsou o demônio. E o que aconteceu? A enfermidade caiu, a enfermidade saiu. Porque aquela enfermidade era maligna, era de espírito maligno, não de uma deficiência simplesmente da carne, né? E aí o que aconteceu? Isso foi um motivo para que chamasse a atenção do povo, e o povo via: olha, quem é esse? Não é esse o filho de Davi? Porque via o poder e a autoridade com a qual ele exercia sobre os espíritos malignos, cumprindo exatamente aquilo. Deus a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, sobre tudo e sobre todos. E Jesus veio. O que eles fizeram? Começaram a acusar Jesus, dizendo, para tentar descredibilizar, dizer que Jesus estava fazendo aquilo pelo espírito de Beelzebub, espírito maligno, que estava ali expulsando o demônio. Então Jesus responde para eles: como que pode o Satanás limpar a casa para o Espírito Santo operar?
O homem estava sido liberto para receber Jesus e receber a palavra e viver uma nova vida. Acha que o inimigo ia fazer isso? Será que o inimigo é tão ingênuo quanto dessa forma? Então essa foi a forma que Jesus usou para argumentar com eles, né? Contudo, ele recebendo uma grande pressão, eles faziam de tudo para poder descredibilizar Jesus, né? Aí, indo para a nossa quarta pergunta, diz respeito à dificuldade de aceitar Jesus como Messias, surgiu apenas por parte dos fariseus? A dificuldade de aceitar Jesus como Messias surgiu só da parte dos fariseus? O que Jesus falou sobre isso? Vamos ver? Mateus 12, versículo 38 a 40. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséssemos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: Uma geração má, adúltera, pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pois bem, aqui nós nos deparamos com uma situação onde podemos perceber que esse número estava crescendo. Os fariseus começaram resistindo, agora aqui já surgem os escribas. Eram pessoas influentes, os escribas de fato eram pessoas que vinham de várias religiões, né, mesclados, mas eram pessoas influentes, formadores de opiniões. E agora também já estava juntando grupos de escribas e fariseus contra Jesus. E aí vieram lhe provocar: és tu mesmo? Essas coisas que você tem feito não são suficientes, dá para nós mais um sinal. Jesus diz, então abre a boca e diz: uma geração má e adúltera pede um sinal. E ele disse: não vos será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Este foi um sinal que Jesus deu, que era realmente o último, para que fechasse realmente a sua missão aqui. Porque a partir daquele momento da sua ressurreição, Jesus estaria sendo glorificado, né? Ele estava sendo ressuscitado. E pasme, meus amados, esse grupo recebeu de Cristo esse sinal. E sabe quem mais fazia parte desse grupo de pessoas resistentes, duras de coração? Até seus próprios familiares. Parte dos seus familiares ainda resistia. Tinha um pouco de receio, vergonha dele. Por quê? Porque Jesus criava um movimento, um reboliço naquelas cidades e aldeias onde andava, e que a pressão era tão grande por parte desses religiosos que eles sentiam esse tipo de pressão, né? E aquilo passava para Jesus. E Jesus, então, tinha que lidar com firmeza, com serenidade, com segurança e às vezes também veemência. Ele foi duro, às vezes palavras duras, uma raça de víboras, uma geração má e adúltera, pede um sinal, porque ele era convicto do que estava falando, ele transmitia essa segurança. Não obstante, era o homem da paz, era o homem que semeava uma nova forma de viver, do homem olhar o outro com amor a Deus e amor ao próximo, verdadeiro e não dentro da perspectiva da religiosidade. Ok? Então, nessas 4 primeiras perguntas, nós atendemos aí os 4 terceiros tópicos, né? Nós damos aí um resumo, né? Uma geralzinha sobre esses 4 tópicos. Vimos eles hostis aos mensageiros, hostis ao ensino, hostis aos milagres, hostis ao Messias, enfim. Não aceitavam, resistiam a Jesus. Pessoas duras de coração. Bom, mas nós sabemos o final dessa história, como nós já falamos. E louvado seja Deus, e nós agradecemos e louvamos a Deus por isso. E para fechar nossa lição, nós vamos à parte 2, que diz
olho de olho na vida. E eu começo fazendo uma pergunta. Os duros de coração ficaram lá? Ou ainda tem duros de coração hoje? Ainda existem muitos duros de coração hoje, irmãos. Não obstante toda a história, o nome que é mais divulgado na face da terra, a maior religião do mundo, o cristianismo, hoje, né, entre todas as religiões que compõem aí o nosso mundo, o cristianismo é a maior. Mas é curioso que, em meio a tudo isso, existe muita dureza de coração. Só que como que ela vem? Ela vem de uma forma sutil, disfarçada, porque todos são, em sua maior parte, adeptos aos ensinamentos de Jesus, né? Mas viver a palavra, aceitar a palavra, viver aquilo que Jesus veio trazer, esse é o ponto X da questão. Então, os duros de corações de hoje, eles se revelam não mais dizendo palavras contra Jesus, mas sim vivendo o que Jesus ensinou, os ensinamentos de Jesus. As pessoas hoje são muito convenientes, as pessoas hoje muito ajustam as doutrinas de Jesus ao seu modo de viver, à sua visão, de modo que não cedem. E aí, nesse tópico primeiro aqui, dessa parte final, né, para evitar a dureza de coração, existe uma palavra, uma orientação. Aceite a verdade. E a pergunta que eles fizeram, né, os escritores fizeram para nós, é uma pergunta pessoal, né? E eu vou fazer para você pensar também. A dureza de coração leva uma pessoa a repudiar a verdade, mesmo vendo-a claramente. Você já passou por alguma experiência negativa? O que fez mudar de postura? É para você pensar. Aquelas situações em que às vezes a gente resiste, às vezes a gente sofre, porque resistimos de aceitar e viver a palavra, a orientação do Senhor. E só acorda quando o resultado não foi positivo. Então, a orientação é abrir o coração. Não somos donos da verdade, dono do mundo. Principalmente a palavra que vem do Senhor, a palavra que está escrito, que traz para nós aqui a orientação da vida. Se nós temos dificuldades de cumprir, não vamos resistir e torcer a palavra, mas abrir nosso coração e pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, para operar em nossos corações, para que a gente amoleça e aprenda e viva, né, a verdade do Senhor. Então, abertos com nossos corações ao conhecimento, analisando a palavra do Senhor, porque tem várias formas de interpretar, e fazer a boa escolha, que é viver e praticar o Evangelho. Porque aqueles que são simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Lembrem disso, lembremos disso. Não podemos ser somente apreciadores. Então hoje o mundo está cheio de apreciadores, mas não vive. E aí, lembrando de uma coisa, que a tática do inimigo hoje também, irmãos, sabe qual é? É fazer com que as pessoas estejam, de alguma forma, se sentindo acomodadas. Sou cristão. Sou cristão. Sou cristão, amo Cristo e vive isso, mas não vive verdadeiramente a palavra. Por isso, nesse ponto entre a tática do inimigo e a realidade nossa, e a realidade que o Senhor diz que vai acontecer, existe aí a realidade que precisa ser trabalhada, porque quem vai prevalecer é a verdade do Senhor. Porque muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, e nós? E ele dirá, não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome... irmãos, foram as pessoas que eram aderentes, que eram apreciadores da palavra de Jesus. Então, esse é o grande alerta para nós. Na parte 2, para finalizar, também é uma outra fala. Para evitar a dureza de coração dos nossos dias, busque também o arrependimento. Então, a pergunta é, comente sobre a importância do arrependimento, como maneira de não deixar influenciar pela dureza de coração.
O mundo está aí, irmãos, cheio de influências, cheio de vantagens, cheio de situações. No entanto, Jesus disse que ele veio para propor essa nova mensagem, a mensagem de salvação, de arrependimento, de conversão. Então, amados, trabalhar em nós, nosso coração, para que nós não sejamos aí vulneráveis às influências do mundo, para que nós venhamos viver. Muitos perderam a grande oportunidade na vida de viver Jesus, de ter e viver Jesus. Que não seja o nosso caso. Que nós venhamos entender que precisamos conhecer os nossos erros, nossas limitações, nossas falhas, nos arrepender e nos convertermos sim. Porque Jesus está para nos fazer vencedores, para nos fazer abençoados. E estar às portas também. E estar às portas também. Tá? Que nós venhamos ouvir: vinde a mim, bendito do meu Pai. Que seja essa a nossa realidade em nome de Jesus. Recomendo a vocês a lerem o desafio da semana, tá bom? Amados, é isso. Que Deus nos abençoe e as lições continuam para a próxima semana. Jesus continua trabalhando, tá bom? Deus abençoe a cada um de nós. Fiquemos com Deus. Grande abraço a todos.